Boa tarde. Glória a Deus. Reivson, Reivin, beleza? Vitória. Boa tarde, gente. Vou deixar aqui uma palavra de Deus para vocês. Bom, queria falar para vocês hoje sobre distrações. Fala, Reivin, tranquilo? Tá morando aqui no bairro ainda? Tá aqui no bairro ainda? Ah, sim, pode crer. Gente, eu quero falar sobre laranjeiras, né? Certo. Tá bem, tá grandão agora. Gente, falar para vocês sobre distrações. Que eu percebo que na nossa caminhada, principalmente na nossa caminhada cristã, a gente tende a se distrair muito fácil, sabe? A gente tende a arrumar muitas atividades para fazer muitas coisas. Principalmente hoje em dia, né? A gente geralmente tem muitos afazeres. Por exemplo, eu trabalho em 3 empregos, então eu dou aula em 3 escolas. Então, assim, geralmente tem muita coisa para fazer. E a gente pode esquecer da nossa principal prioridade. Porque a nossa principal prioridade, mesmo no meio de muita coisa, é o Senhor. E eu vejo que a palavra de Deus diz em Lucas, no capítulo 10, que Jesus ele foi na casa de Marta e Maria. Marta e Maria eram amigas de Jesus. Marta, Maria e Lázaro eram amigos dele. Ele foi na casa deles e logo quando ele chegou na casa de Maria e Marta, Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo a palavra de Deus, e estava ali aos pés do Senhor. E a Bíblia diz que Marta, fala bem assim, Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha e com serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, a pergunta que eu tenho para nós é: o quanto a gente consegue, no meio de tanta coisa, a gente se manter focado no Senhor? Sabe? Porque eu vejo que são muitas distrações, são muitas opções de afazeres. E a gente tende a tirar o foco da oração, da palavra, e focar em muitas outras coisas que não deveriam estar em primeiro lugar no nosso coração. A palavra de Deus diz em Marcos, capítulo 6, Mateus, capítulo 6, versículo 34, 33, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, elas lhes serão acrescentadas. Então, em primeiro lugar na nossa vida, precisa estar o reino de Deus, precisa estar as coisas de Deus. E a nossa preocupação, a nossa maior preocupação precisa estar em agradar o Senhor. Eu não estou falando que é da vontade de Deus que a gente não faça nada, vontade de Deus que a gente fique à toa, porque Paulo fala, aquele que não trabalha também não come. E Paulo fala que ele trabalhou mais do que todos os outros apóstolos. Mas mesmo assim, ele conseguia se manter em oração, ele conseguia manter o seu relacionamento com Deus em dia. E existe uma chave pra gente que ela mantém esse relacionamento com Deus. Mesmo em meio a tantas tarefas, mesmo a gente estando tão atarefados, a gente pode conseguir manter esse relacionamento com Deus ativo, essa vida com Deus íntima, sabe? Porque eu vejo que não é só a gente ir a uma igreja, a gente ter aceitado o Cristo. A gente precisa desenvolver esse relacionamento íntimo com Jesus, de forma que ele tá no meu dia a dia. Eu usufruo dele no meu dia a dia e ele usufrui de mim. Fran, beleza? Eu usufruo do Senhor no meu dia a dia e ele usufrui de mim. Então não é sobre apenas ter uma vida cristã, é sobre desenvolver um relacionamento de forma que eu e o Senhor sejamos um, que nós estejamos entrelaçados, sabe? E existe uma ferramenta que Deus nos deixou
para que a gente possa, no meio de tanta correria, a gente consiga ainda ter um relacionamento com Deus. Essa ferramenta é a oração em outras línguas. Sabe, a gente não aprendeu assim na igreja que a gente poderia orar em línguas enquanto a gente faz outras coisas. E quando eu falo na igreja, eu falo na igreja em geral, sabe, no evangelho em geral. A gente não aprendeu isso. A gente aprendeu que a gente poderia orar em línguas no momento de fogo, de reteté, mas não que eu poderia ter uma vida de oração em línguas fora da igreja. E essa é uma ferramenta que Deus deixou para que nós possamos aproveitar o nosso tempo. Então a palavra de Deus que eu tenho para você hoje é: aproveite o seu tempo. A palavra de Deus diz: remindo o tempo enquanto os dias são maus. Sabe, os dias são maus. E a gente precisa remir o tempo quando os dias são maus. Então eu aprendi a orar em línguas enquanto eu faço outras coisas. Orar em línguas enquanto eu estou andando na rua, enquanto eu estou tomando banho, enquanto eu estou, sabe, no meu carro, falando baixinho, não necessariamente falando alto. Baixo, não precisa ser necessariamente alto, mas eu consigo manter essa conexão com o Senhor enquanto eu faço outras coisas. Fátima, beleza? Porque a palavra de Deus diz que quando eu oro em línguas, o meu espírito ele ora de fato, mas a minha mente ela fica infrutífera. Ou seja, quando eu estou orando, eu não estou usando a minha mente. Sabe, quando eu estou orando em línguas, eu não estou usando a minha mente. Fala, Charlene, beleza? Quando eu estou orando em línguas, eu não estou usando a minha mente, eu estou usando apenas o meu espírito. Então isso me dá a possibilidade de falar de orar enquanto eu faço outras coisas, sabe? Então eu aprendi durante o tempo a conseguir remir o meu tempo. A conseguir, por exemplo, eu fazia um curso lá em Vitória. Eu saía daqui e ia para Vitória todos os dias. Era mais ou menos 1h30 assim dentro do ônibus. E eu desenvolvi a prática de ir orando baixinho dentro do ônibus, entendeu? Hoje, com as máscaras, isso é muito mais fácil, sabe? Você orar, você orar baixo, entendeu? Não necessariamente alto. E você conseguir se edificar, porque Deus fez isso de uma forma muito simples, para que a gente usufrua disso, para que a gente usufrua de um relacionamento com Deus mesmo no meio de muitas atividades. Por quê? Porque o Senhor sabia que você iria precisar trabalhar 8 horas por dia, você iria precisar trabalhar 10 horas por dia, você iria precisar trabalhar 12 horas por dia. O que Deus vai fazer? Deus vai falar para você não trabalhar? Pode ser, não sei, talvez você tenha um ministério em tempo integral, mas o que Deus, na sua imensa sabedoria, Ele fez? Ele proveu uma ferramenta pela qual você consegue orar, mesmo que você esteja fazendo outras coisas. Você consegue se edificar. Paulo ele fala em Efésios 6,18, orando em todo o tempo no Espírito. Mas como eu vou orar em todo o tempo no Espírito se eu preciso fazer... Como eu vou orar em todo o tempo se eu preciso fazer outras coisas? Como eu vou orar em todo o tempo se eu preciso... Sabe, o seu trabalho, se eu preciso fazer meus afazeres de casa, se eu preciso pagar conta, como que eu vou orar em todo o tempo? Então Deus proveu uma ferramenta pela qual a gente pode estar em todo o tempo conectados com Ele. A gente pode estar em todo o tempo nesse relacionamento íntimo. Jantos, tem algum benefício nisso? Tem. Um dos maiores benefícios que eu percebo nessa vida de oração em línguas, em que você está conectado sempre, Jamile, tudo bem? Que você está sempre conectado com o Senhor, é que você fica mais sensível à voz, sabe? Nesse relacionamento que você ora o tempo todo no Espírito, em que você desenvolve esse relacionamento íntimo com Deus, você consegue discernir a voz. Então, quando Deus fala com você, você tem certeza, entendeu? Você deixa de ser refém da sua energia mental, você passa a ser refém do que o Espírito Santo está falando dentro de você. Porque muitas vezes a gente não tá ouvindo Deus, sabe? A gente está ouvindo a nossa energia mental. Isso é muito perigoso, porque a nossa energia mental ela vai produzir condenação, ela vai produzir confusão. Essa é a palavra, confusão. Quando a gente ouve Deus baseado na nossa energia mental, isso produz confusão na nossa vida. Isso não vai produzir paz, não vai te produzir certeza. Mas quando Deus fala com a gente, você pode ter certeza.
que aquilo que você não vai ficar com dúvida. Ah, será que foi Deus? Nossa, será? Parece? Não. Quando Deus fala com você, você está totalmente certo que foi Ele. Você não fica duvidando, você não fica preocupado se é ou não é, você não fica indeciso, inseguro. Não, você simplesmente consegue agir, porque você sabe que foi Deus que falou com você. Ana Flávia, beleza? Que você sabe que foi Deus que falou com você. Então essa para mim é a maior característica da voz de Deus. É a certeza de que Ele está falando. Esse relacionamento com Deus, vou deixar salva, pode deixar. Esse relacionamento com Deus, onde eu oro em todo o tempo no Espírito, onde eu tenho uma vida de oração em línguas, ele vai me deixar sensível. Sabe, eu estava num treinamento hoje com o pessoal e o apóstolo Weber estava pregando lá e ele falou que muitas vezes no meio de um curral, o bezerro ele está solto ali no meio de um monte de vaca e de curral e ele ouve o rugido da vaca rugindo, a mãe dele, né? Ele consegue achar no meio de tantos outros animais a voz da mãe dele, a voz da vaca ali que é a mãe dele. Então, assim, no meio de tantas vozes, a gente precisa discernir a voz de Deus. Sabe, às vezes a gente está tão ocupado, tantas coisas, e Deus está falando dentro de nós, no nosso espírito, mas a gente não está conseguindo discernir a voz de Deus. A gente não está conseguindo discernir, nossa, isso aqui é Deus, isso aqui é minha carne, isso aqui é minha mente perturbada, isso aqui é o diabo, isso aqui não é Deus, isso aqui... Sabe, a gente não consegue muitas vezes discernir, porque o mundo espiritual é muito subjetivo, entendeu? No jardim, as coisas espirituais elas deixaram de ser objetivas, elas passaram a ser subjetivas, e as coisas aqui da terra elas passaram a ser muito mais objetivas do que as coisas do espírito. Então a gente tem uma dificuldade de conseguir acessar a voz, de conseguir acessar ter esse discernimento, né? E quando eu oro em línguas, a Bíblia diz que eu estou orando em espírito, meu espírito ora. Então ali é só o meu espírito orando. Então eu ganho muito mais discernimento com essa ferramenta do que se eu não a usasse. Então quando eu oro no espírito, quando eu uso essa ferramenta, eu estou ganhando mais discernimento das coisas espirituais. Eu também estou ganhando mais sensibilidade à voz de Deus. Sabe? Porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus revelou a nós pelo Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, beleza, nem subiu ao coração do mundo. Mas Deus revelou a nós pelo Espírito. Então Deus, Ele revela as coisas a nós pelo Espírito, coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem. É o que Deus preparou para você. Sabe? Então não perca tempo. Não perca tempo com religiosidades, não perca tempo com tanta coisa que te rouba a vida de Deus, que te rouba de um relacionamento com Cristo. E gaste seu tempo orando no Espírito Santo. Gaste seu tempo investindo, gaste seu tempo com a palavra de Deus. Porque isso é realmente o que eu quero da minha vida. Eu trabalho, tenho tanta coisa, sabe? Tenho planos para o futuro. Mas o que eu realmente quero para minha vida é acessar um relacionamento com Deus de forma que eu ouça a voz dele e a voz dele me satisfaça, entendeu? Eu seja suprido num relacionamento com Deus, não e principalmente que eu mude, sabe? Porque o meu maior problema sou eu mesmo. As coisas que eu olho em mim, que eu vejo, cara, isso é muito difícil de vencer. Mas o Espírito Santo sabe por que eu não estou vencendo. O Espírito Santo sabe por que isso não está acontecendo na minha vida. Ele simplesmente ora por minha perfeita vontade de Deus. Ele ora por minha exata raiz desse problema. E esse problema, que antes era grande, vai se tornando pequeno. Por que esse problema vai se tornando pequeno? Porque eu vou me tornando outra pessoa. Sabe? Eu vou crescendo, eu vou me edificando. A palavra de Deus diz que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Sabe? Então eu vou me tornando outra pessoa, eu vou me edificando, eu vou, ganhando... eu vejo, assim, a oração em línguas como uma academia no Espírito, porque você pode ir para a academia para malhar o seu corpo, você pode malhar a sua alma também, exercitar a sua alma através de leituras, e ler muito, exercitar a sua mente, mas o seu Espírito, você precisa adorar a Deus, você precisa jejuar, você precisa orar, você precisa
sabe, investir no espírito mesmo, para se manter forte. Por quê? Porque quando as situações da vida virem, quando as circunstâncias da vida vierem, o que vai te manter de pé é o quanto você se fortaleceu no seu espírito, porque Jesus disse, a carne é fraca, mas o seu espírito está pronto. Então, quando as circunstâncias vêm, é o meu espírito que me mantém. Fala, Reinaldo, tranquilo? Quando as circunstâncias vêm, é o quanto eu edifiquei o meu espírito ali que me mantém de pé. Porque a minha carne é fraca, mas o meu espírito ele consegue governar sobre a minha carne, governar sobre as minhas fraquezas. É com muitos crentes, precisa ser. Jesus disse que esses sinais seguiriam os que creem. Em meu nome você expulsaria demônios, colocaria a mão sobre os enfermos e eles seriam curados, e em meu nome vocês falariam novas línguas. Então esse é um sinal para todo aquele que crê, sabe? Esse é um sinal para todo aquele que um dia decidiu aceitar a obra da cruz. E na verdade a gente não vai ser batizado com o Espírito Santo, a gente já foi em Pentecoste, né? Quando o Espírito Santo desceu, ele já desceu em Pentecoste de uma vez, ele está aqui agora, sabe? Então Jesus disse que quando a gente crê, a gente passa a falar novas línguas. Então essa é uma manifestação comum, que deveria ser comum, né? Deveria ser comum entre os crentes. E muitas vezes o que nos impede de orar é a religiosidade. A religiosidade ela nos impede de acessar essa vida de Deus, de acessar esse dom simples, sabe, que Deus derramou. E a gente passa a viver baseado sabe, sem sede, entendeu? Sem sede. Porque a primeira coisa que acontece quando a gente nasce de novo é que o Espírito Santo ele passa a produzir sede na nossa vida. Sede pelas coisas de Deus, sabe? E quando eu creio, Jesus disse que ia ter um sinal. E um desses sinais, eu vou falar em língua. Mas eu não falo em línguas, eu não sou crente? Não, não é isso. Você é crente, com certeza você é crente. Porque você creu na obra da cruz. Mas existem alguns sinais, entendeu? Existem alguns sinais que estão disponíveis para todo aquele que crê. Para mim e para você. Sabe? Então, eu quero te incentivar a experimentar isso, sabe? Experimentar gastar 1 hora orando em línguas. Tipo, não sei se você já fez isso, mas gasta 1 hora orando em línguas, 2 horas orando em línguas, 3 horas, 4 horas, sabe? Não sei. Mas remindo o tempo, porque os dias são maus. Aproveite o seu tempo. Aproveite aquilo que o Senhor derramou, sabe? Não. Paulo disse para Timóteo: aviva o dom de Deus que há em ti. Sabe, Deus derramou um dom na sua vida. Não deixe que isso seja em vão. Sabe, não deixe esse dom adormecido. Ativa ele, simplesmente por fé. E libera o que o Espírito Santo está colocando na sua boca. Sabe, sem sensacionalismo, sem sentir muito. Simplesmente libera o que ele coloca na sua boca. Porque o que ele coloca na sua boca é vida. O que ele coloca na sua boca vai mudar a sua vida. E vai mudar a vida de muitas pessoas. Beleza? Alguém tem alguma pergunta? Quer perguntar alguma coisa? Amém, gente? Glória a Deus, muito bom essa live. Muito bom tá pregando aqui na internet, pregando aqui pra vocês. Tá? Separar um tempo aqui, um momento de oração. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo. Quero agradecer ao Senhor, Pai, por vidas que estão aqui. Vidas que serão impactadas pela mensagem, através das redes sociais, através do Instagram, através de, sabe, de tantas coisas que a gente tem possibilidade, Senhor, de compartilhar com as pessoas. Oro para que vidas sejam impactadas através das nossas vidas. Oro para que enfermos sejam curados. Oro para que cativos sejam libertos aqui, Senhor. E que o reino de Deus seja manifestado para cada um que ouvir essa mensagem, das mensagens que eu e tantas pessoas têm pregado, Senhor. Em nome de Jesus. Oro te agradecendo, Pai. Oro para que o Senhor aviva e ativa esse dom na nossa vida.
para que a gente não receba o dom de Deus em vão. Muito obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente. Até mais.